Bem-vindo ao programa Povo do Livro. A partir de hoje a gente começa uma viagem pelo mundo da literatura. Vamos receber escritores, contadores de história, mediadores de leitura, editores, professores, que, antes de mais nada, também são leitores. E não tinha lugar melhor para ambientar essa nossa primeira temporada do que a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. E é no meio desse acervo literário e bibliográfico que a gente recebe o nosso primeiro convidado, que é Hélio Monteiro, bibliotecário aqui da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Hélio, seja bem-vindo aqui ao Povo do Livro, nosso primeiríssimo convidado. E eu queria começar te perguntando, Hélio, como é que a literatura te levou até essa profissão de bibliotecário? Obrigado, Ariana, pelo convite, estar aqui junto com vocês e num momento tão legal de estar falando sobre leitura, formação de leitores, né, e com essa série maravilhosa. Parabéns a vocês. A literatura sempre esteve muito presente na minha vida, né? Então, desde muito pequeno, de criança, eu sempre recebia livros de presente, sempre tinha aquela tia do livro que dava aquele presente de aniversário, final do ano. Então, eu sempre estava muito envolvido com a literatura. Sabia que alguma coisa me puxava para essa área, não sabia o quê. E aí, quando chegou o momento da faculdade, eu inicialmente pensava que esse mundo de informação que eu gostava, tudo seria jornalismo. Só que aí vim para a biblioteconomia, que é uma profissão invisível. Existe uma invisibilidade da profissão de bibliotecário, né, que é uma luta eterna das pessoas saberem o que é o bibliotecário, né, que é aquele profissional que trata, que organiza e que dissemina a informação. E que hoje em dia é tão importante, principalmente no mundo da fake news, né, que esse profissional ele pode estar mediando para aquele pesquisador, para aquele leitor, qual é a informação correta, como é que ele pode estar acessando essa informação de uma forma mais produtiva, proativa para a pesquisa dele. E aí eu vim para a biblioteconomia. Pensei ainda em mudar para jornalismo, mas depois me encantei completamente, né? Porque eu já tinha essa relação emotiva, né, afetiva com os livros de tão cedo, e aí realmente me encontrei na profissão e vi que é a profissão da minha vida e é o que eu gosto de fazer e é o que eu tenho prazer de fazer. Por falar em encantamento, quando a gente estava conversando, né, sobre... Porque a gente sempre vai pedir aqui para o nosso convidado escolher uma obra que tem algum significado ou representação na sua formação leitora. E você escolheu 2 livros. O primeiro é Pai Me Compra um Amigo, né, de Pedro Bloch, e o segundo é Memórias Póstumas, de Brás Cubas, que é de Machado de Assis. Só que no primeiro bloco eu queria falar desse primeiro aqui. Esse livro é um livro infanto-juvenil, né, conta a história de Bebeto, né, inclusive quando o autor abre a história, né, ele até diz assim: na vida do menino, que é Bebeto, tudo era complicado, nada se resolvia a seu favor, ou seja, Bebeto tinha aí dificuldades para realizar algumas coisas, dificuldades para ter amizades e tudo mais. Por que você escolheu esse livro? E eu sinto muito que esse é um livro que representa muito esse momento da vida, né? Da pré-adolescência, da adolescência, essa certa dificuldade de se encaixar. Agradecer a você por permitir, né, trazer 2 livros, né, porque a gente conversou e tal, mas assim, são 2 livros emblemáticos na minha vida, né? Então esse Pai Me Compra um Amigo, de Pedro Bloch, foi muito forte para mim, porque eu já lia antes dele. Eu li esse livro, eu acho que eu tinha 11 anos, e eu era muito tímido, né? Eu tinha aquele medo de falar com as pessoas, na sala de aula ficar muito quieto, calado. E aí me encontrei com esse livro, onde traz Bebeto, né? Uma criança que tem limitações físicas e limitações também cognitivas, né? E traz com ele também um pouco dessa timidez. Devido a esse problema dele, né? Então ele tinha essa timidez. E aí eu me identifiquei, porque ele não tinha amigo. Né, como o título traz, ele não tinha ninguém com quem ele pudesse compartilhar. E aí eu era muito fechado, muito calado. Me identifiquei completamente com essa história.
Bebeto olhou o sinal de tráfego. Cor era coisa que confundia mesmo. Confundia só? Não. Via tudo em preto e branco e cinza, mais forte ou mais fraco. O sol não era amarelo. O céu não era azul. A mata não era verde. Na vida do menino, tudo era mais ou menos complicado. Nada se resolvia a favor. O menino nasceu de 7 meses. Vivia dizendo à mãe. Bebeto levou tempo para descobrir que as crianças nascem de 9. Quando quis andar, não houve nem rebuliço. Não teve aquele apoio de entusiasmo de todo mundo. Gente torcendo, pai suando comovido, mãe de lágrima na boca da espera. A avó já aprontando conquista do neto. Não. Quando tentou o primeiro passo, foi só uma palmada da babá, que estava vendo novela. Andar era coisa errada, pelo visto. Sentiu mais do que compreendeu. Que pensamento de criança, no começo, é sentimento purinho. E olhe lá. Bebeto lembrou o dia em que sonhou ter um cachorro, só para ele, isto já com 5 anos. E explicava. Eu não tenho irmão. Cachorro serve. Cachorro dá hidrofobia, disse a avó. Dá o quê? Doença. Mas a gente cuida dele, ué. Apartamento não é lugar para cachorro, decreta o pai. E sabe quando um gigante desses custa só em comida? Eu quero um pequenininho. Bebeto dizia pequenininho. Precisava corrigir. Pequeno é pior ainda. Fica doente à toa. Então eu quero um amigo. Você compra? E a partir desse livro foi quando deu aquele pontapé de, não, peraí, né? Eu posso conversar com as pessoas, eu posso interagir com as pessoas, eu posso chegar próximo a elas. Eu sei que eu tenho as minhas diferenças, eles têm as dele também, como o livro traz, né, essas diferenças todas. E aí eu me encontrei com esse livro. Então foi aquele pontapé inicial para eu realmente me tornar um leitor. Porque eu vi que as histórias poderiam contribuir para mim, para a minha formação enquanto pessoa, formação de leitor e de pessoa, principalmente, né, onde existe essa identificação com as obras que muitos anos depois, já na minha especialização, eu me identifiquei muito com o trabalho de pesquisa em biblioterapia, é justamente a terapia através dos livros, né, e isso eu já tinha vivenciado, né, onde traz essa questão da identificação, de você trazer elementos dos personagens para você e você melhorar enquanto pessoa. Então eu me identifiquei com esse processo de biblioterapia justamente por causa desse livro, né? Eu rememorei, vamos dizer assim, a esse momento onde eu disse, poxa, a literatura é um braço que pode me dar apoio, né? Então assim, como o Bebeto se encontra e ele vê as dificuldades que ele tem, ele vai se encontrando com os amigos e vai buscando essa interação com as pessoas, então eu digo, esse livro é um dos livros da minha vida. Né, que são vários, Ariana, são vários. São vários, né? É difícil escolher. Qual é a importância de uma literatura infanto-juvenil, assim, nessa formação do leitor? Você como bibliotecário, como é que você enxerga? E assim, é interessante porque existem correntes ainda, infelizmente, que tratam a literatura infanto-juvenil como uma arte menor, uma arte literária menor. E não, é riquíssima. Né? Os elementos que os autores estão trazendo hoje, principalmente para o momento de vida que a gente está vivenciando, né? Onde tudo é muito complicado, existem as limitações, existem os segmentos que a gente precisa respeitar. E hoje a gente tem uma literatura infanto-juvenil que é muito forte, que traz elementos fortíssimos onde você pode vivenciar essas situações, né, do cotidiano com as crianças, com adolescentes, trazendo para eles de uma forma mais branda. Né? Talvez aí seja o pulo do gato da literatura infanto-juvenil, onde você pode trazer temas fortes, mas de uma forma mais branda e que ele possa compreender e aí passar para um outro tipo de literatura onde pode fortalecer ele nessa visão. Não questões LGBTQIA+, questões de raça, questão do homem e mulher, né? O empoderamento feminino, a questão das novas configurações de família. Tudo isso a gente tem em literatura infanto-juvenil. Existem livros riquíssimos que você pode vivenciar esses temas com eles, né? Então, o importante da literatura infanto-juvenil para essa mediação inicial de formação de leitor é importante. E a questão da linguagem? Porque é uma linguagem também mais acessível, né? Porque eu acho que a gente tem muito uma ideia, quando a gente fala de livro, de uma linguagem mais, vamos dizer assim, elitista, rebuscada e de alguma forma ajuda também a aproximar esse leitor jovem, né? Esse leitor jovem, que a gente sabe que hoje os jovens são muito ágeis,
né? Eles querem rapidez, eles querem a coisa rápida, eles querem um livro de emoção que traga essa linguagem dele, do dia a dia dele, onde ele possa compreender melhor. Então tem isso, aquela coisa do rebuscamento, aquela coisa dos textos com palavras muito difíceis, onde a gente tinha que ir para um dicionário para poder entender o que é que estava lendo, né? E isso já tem uma transformação ao longo dos anos. A gente sabe que a literatura infanto-juvenil na década de 80 foi o boom, né? Porque anteriormente a isso a literatura era para criança e para adolescente era muito educacional, pedagógica, mas na década de 80 foi quando deu o boom da literatura infanto-juvenil, onde os autores começaram a trazer histórias do cotidiano. Ainda tinha um pouco dessa coisa dos termos, das palavras, né? E hoje, com a evolução e a compreensão desses autores também, até para essa literatura, é importante, e a gente vê que cada vez mais tem leitores, né? Apesar de as pessoas dizerem, não lê, as pessoas não lêem. Aqui na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco, a gente tem experiências de leitores, crianças e adolescentes que vêm para cá e tem um fluxo contínuo de leitura. E essas são obras que agradam esse público, que sai mesmo. Tem saída imensa e livros em série, né? A gente pode dizer Harry Potter aqui, que são livros, são 5, 6 exemplares, volumes de Harry Potter, com a literatura grande, a gente pode dizer que são muitas páginas e são ávidos pela leitura desses adolescentes. O Povo do Livro faz um intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar conversando com Hélio Monteiro, bibliotecário da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Até já! O Povo do Livro está de volta e a gente está conversando hoje com Hélio Monteiro, bibliotecário da Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco. Ele está dividindo um pouquinho com a gente as suas experiências com a literatura e com o livro. E por falar em livro, Hélio, no bloco anterior eu falei que uma outra obra que você escolheu, assim, muito representativa na tua formação leitora, é justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Um clássico. E vou começar te perguntando, tem uma história engraçada com relação a essa obra, né? Engraçada, e eu espero que as pessoas entendam, porque é um autor clássico, é um autor importantíssimo para a literatura brasileira, literatura mundial, né, considerado, a gente sabe que existe, mas o meu primeiro contato com o Machado de Assis foi total ódio. Desastroso. Desastroso. Eu não consegui passar da dedicatória, né? Desse livro, né? Desse livro, Memórias Póstumas. Já na dedicatória ele já diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Aqui eu fechei o livro. Não consegui passar dessa parte, porque eu fui ler esse livro com 13 anos de idade. Tinha um problema seríssimo com relação ao tema morte, luto. Era um tema que não era comentado na minha família, as pessoas se calavam. Quando tinha um falecimento, alguma coisa, as pessoas não conversavam sobre aquela perda, né? Então eu tinha esse bloqueio muito forte. E aí foi indicado esse livro para fazer um trabalho de escola. Não houve uma mediação, né, para poder preparar a leitura desse livro. E para mim foi um choque, porque eu digo, eu não vou fazer esse trabalho. Pode botar um 0 em mim, porque eu não vou fazer, porque eu não vou conseguir ler esse livro. E não li. E teu 0. Realmente. A professora passou um outro trabalho para mim, um outro livro, para poder entender a minha dificuldade. Eu conversei com ela, ela entendeu, passou um outro livro para eu poder ter a minha nota. Mas eu não consegui ler esse livro. E fiquei com esse bloqueio de Machado de Assis até os 19 anos. Só para quem está assistindo a gente, só falar um pouquinho da história, Hélio. É um morto, uma pessoa que morre, é uma pessoa, né, que Brás morreu Cubas. E ele conta a história dele, né, no olhar dele, né, onde ele traz os amores dele, ele traz as relações que ele tinha com os amigos, a relação que ele tinha com a sociedade, como é que a sociedade encarava as pessoas. Então, assim, é um livro que traz uma ironia muito forte para o cotidiano das pessoas, faz uma crítica severa à sociedade. Então tem muitos elementos aí que a gente pode tirar desse livro e que aos 19 anos foi que eu comecei a enxergar. Este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não fui califa, não conheci o casamento.
Verdade é que, ao lado dessas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Mas não padeci a morte de Dona Plácida, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e consequentemente que saí quite com a vida. E imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa história. Pronto, aí vamos falar dessa reconciliação com Machado. Essa reconciliação se deu com a minha professora de literatura luso-brasileira, que ela, no primeiro dia de aula, perguntou as dificuldades que a gente tinha de leitura. Isso já na faculdade, Na né? faculdade, isso eu já estava na faculdade. E aí, quando ela perguntou isso, eu simplesmente disse, olha, eu tenho um bloqueio com Machado de Assis, não consigo ler nenhuma obra de Machado de Assis, e ela ficou estupefata, porque o trabalho de mestrado dela foi em cima de Machado de Assis. Então, ela ficou horrorizada, como é que uma pessoa não pode gostar de Machado de Assis. E aí eu expliquei para ela que não teve essa mediação, não teve essa preparação para poder ler esse livro e dos meus bloqueios. A partir daí, ela começou a fazer um trabalho, toda a aula dela, ela tinha um trabalho, sensibilizar sobre Machado de Assis. Então, ela falava quem era ele, falava das obras dele. Começou pelo romantismo, Helena, Dom Casmurro, então fui trazendo esses elementos, até chegar, né, em Memórias Póstumas, quando ela pediu para eu ler esse livro, para poder fazer um trabalho de faculdade, foi quando eu redescobri Machado de Assis e aí comecei a olhar de um outro modo, né, um outro olhar para a obra de Machado de Assis. Mas houve essa preparação anterior, né, para poder entender essa ironia, entender essa relação do personagem, de trazer as memórias dele, a construção do livro, que é uma construção também um pouco difícil, né? A gente sabe que ele questiona o leitor em alguns momentos, ele traz alguns elementos assim da visão dele, né, que aí ele já bota o leitor já em xeque. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse, eu não tenho o que fazer. E realmente expedi alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Né? Então, isso tudo eu comecei a ter esse olhar a partir do momento que houve essa mediação e aí eu redescobri Machado. Não foi um amor ainda intenso. E aí, 6 anos depois, eu reli Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, e amei. Achei um livro perfeito, porque a gente traz elementos, um livro que foi escrito inicialmente em 1880, né, como folhetim, era distribuído, cada capítulo era distribuído em determinadas publicações periódicas, e em 81 foi quando ele reuniu tudo e lançou o livro. Né? Então você vê um livro de 1881, trazendo críticas à sociedade, trazendo ironia para o comportamento da sociedade, e que a gente identifica hoje. Muito atual, né? Muito atual. Né? Apesar de ser um livro denso, é um livro pesado, né? Porque ele trata sobre essa questão da morte, essa reavaliação da sua vida, que é o que o personagem faz, né? Mas a gente vê e identifica muitos elementos de hoje, do nosso cotidiano e da nossa sociedade. Como é a recepção de cânones como Machado aqui na Biblioteca Pública? Existe uma corrente que é muito forte ainda devido ao Enem, ao processo de escola que ainda é muito utilizado, né, esses autores clássicos. Então, nós temos essa demanda aqui na biblioteca de busca por esses livros, como Machado principalmente, e também tem aquela outra vertente de usuários, de leitores, que querem ler por curiosidade, porque viram um programa de televisão, viram uma entrevista, e aí dá aquele start para poder buscar esses autores clássicos. Então a gente tem essas duas vertentes. Continua com aqueles alunos que vêm para ler para um determinado objetivo, mas tem aqueles que estão pela curiosidade. Queria voltar um pouquinho no tema da mediação para um livro como esse, né, de Machado de Assis. Como é que deve ser feito esse tipo de mediação? Por exemplo, acho que pelo tema, pela linguagem... Eu acho que o tema é o principal, né? Assim como a biblioteca, que os livros são classificados por assuntos nas 9 classes do conhecimento. Então, esses grandes assuntos é o que dá
que move e dá o pontapé inicial para a organização de uma biblioteca, então eu acho que o tema sempre é mais importante. Eu, Hélio, acho que o tema é muito importante. Então, um tema como esse, você trazer... A gente sabe que não é a questão da morte, simplesmente. Existe muito mais coisa no livro de Machado de Assis e Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tem muitos outros assuntos que são discutidos e que a gente pode trazer para a nossa realidade. Mas a morte é um tema muito forte, né? A gente vê que ele fala de outras mortes que acontecem na vida dele, de pessoas que ele sai perdendo. E esse início, né, onde ele tem essa dedicatória desse livro, então já é muito forte essa questão da perda. Então eu acho que essa mediação deve iniciar pela questão do assunto do livro, né, essa questão do luto, de perda, de morte, tem que ser mediado, porque é um tema que não é muito discutido na nossa sociedade, né? No Oriente é discutido, é visto esse tema, mas no Ocidente não, é um tema que é meio velado, né? Então a gente precisa discutir, a gente precisa trazer em pauta esse assunto, né, esse tema, e eu acho que o assunto do livro deve ser sempre tido como o primeiro ponto de discussão. Depois a gente vê ilustração, depois a gente vê tipo de letra, depois a gente vê a escrita, a forma da escrita, o gênero do livro. Isso a gente pode ir vendo depois. Mas o assunto principal, um professor, um mediador de leitura, né, precisa tomar um cuidado muito grande. Eu conheço contadores de história que trabalham vivenciando mediação de leitura e que precisa tomar muito cuidado. Teve um relato de uma contadora de história que ela foi fazer um trabalho numa creche, né, um orfanato, na verdade, de crianças, e aí ela foi contar a história de João e Maria. As crianças simplesmente botaram as mãos nos ouvidos, porque era a vivência delas, abandono. Então você precisa tomar um cuidado muito grande de como você vai trazer essas histórias, essas vivências para essas crianças e adolescentes que são os leitores iniciais, né? Esse é o povo do livro, como é o nome do programa aqui, a gente tem que entender que esse povo do livro precisa ser entendido também. Uhum. E aí a gente volta um pouco para o nosso tema do primeiro bloco, né? O papel também dessa literatura infanto-juvenil que, como você lembrou, também precisa desse tipo de mediação, né? Por exemplo, uma história infantil como João e Maria. João e Maria já traz a importância dessa mediação. Dessa mediação. Né? Para você poder trazer esse contato com as crianças. Uhum. Hélio, antes de encerrar, você até comentou, né? Muita gente vê num programa e vem buscar Machado de Assis ou outro autor. Espero que quem está assistindo a gente venha buscar tanto Pedro Bloch, Pai Me Comprou um Amigo, quanto Memórias Póstumas de Brás Cubas. São 2 livros que estão disponíveis aqui na biblioteca, né, Hélio? E só é fazer o cadastro, pegar emprestado e aproveitar, se você gostou dessa nossa conversa também, gostou, se interessou pelas histórias. Isso, esse é um momento, né, da gente dar um pontapé para novos leitores. Né? Como você disse, a Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco tem um acervo de 280 mil volumes, é muita história. O setor circulante, que é o setor onde faz o empréstimo das obras, né, para adultos a partir de 15 anos de idade, ele tem aqui em torno de 30 mil volumes, né? Então, assim, dividido nas 9 classes do conhecimento, então atende a todas as demandas, a todas as necessidades de leitura das pessoas. Estamos de braços abertos para todos vocês. Hélio, muito obrigada por ter topado conversar com a gente, inaugurar esse nosso programa com o pé direito. Obrigada mesmo. Que bom, eu que agradeço o convite novamente. Desejo sucesso ao programa, que venham muitos mais por aí, que essa é a primeira temporada, mas que venham muitas temporadas, porque leitura é o que não falta. Esse foi o Povo do Livro. Se você quiser rever esse programa, é só entrar lá no YouTube da TVU Recife. A gente também está no seu tocador de podcast favorito, é só digitar Povo do Livro que você encontra a gente. Até a próxima.